Empresários no Cunene dão início hoje à paralisação da atividade comercial. Moradores do Pantanal e Belo Horizonte falam de altos níveis de delinquência e clamam por ajuda. Eleições americanas perto do fim. Candidatos entregam últimos argumentos diante do público indeciso. A outorga de medalha de ouro ao músico Samanguana acontece já amanhã em Luanda. Quinta-feira, 31 de outubro. O Hoje Notícias começa agora. Boa tarde. A degradação avançada do tapete asfáltico na via de acesso ao estádio 11 de novembro, nos dois sentidos, está a deixar preocupados automobilistas, estudantes e moradores do bairro Rei Mandume, que diariamente usam a via, situação que afeta também o distrito urbano da cidade universitária no município de Talatona. Segundo depoimentos, a par do mau estado da estrada, uma onda de assaltos tem vindo a intensificar-se nos últimos dias. Pedem, por isso, reforço policial naquela área. O estado avançado de degradação do asfalto, segundo o automobilista Augusto Muinda, já se arrasta há pouco mais de 2 anos. Augusto teme que a situação se possa agravar durante o tempo de chuva. Já estamos com este problema há mais de 2 anos e precisamos que o governo olhasse para aqui, porque aqui está a visão está mesmo péssimo. Como vocês vejam, estamos atrás do 11 de novembro, os caminhões aqui estão a parar, as chuvas quando chegarem aqui, tudo aqui estará um desastre. É uma estrada que a pessoa pode andar 80, 60 horas, mas já temos que andar 20, 40 horas. E é uma via suburbana e está complicado. Aguinaldo Gamba, outro automobilista, interroga-se sobre o pagamento da taxa de circulação quando as condições da via deixam muito a desejar. É mesmo preocupante. E depois, não só você já está a trafegar ou está a conduzir nesta via, vem mais o polícia de trânsito a exigir montes de documentação, tipo taxa de circulação. Como é que eu vou pagar a taxa de circulação se essa via não está boa? O nosso governo sim está trabalhando em outras áreas, em outros setores, mas a INEA se ainda continua que vê lá por essa estrada, porque temos um estado internacional. Além do mais, aqui estraga os triângulos, estraga os pneus e aí parte as barras de direção e arrisca a vida de muita gente mesmo. Aliado ao mau estado da via adjacente ao Estádio Nacional 11 de novembro, está a falta de iluminação pública, que tem contribuído negativamente na onda de assaltos. Os estudantes, Denis Gouveia e Lodmila Afonso, falam em sentimento de insegurança preocupante quando se fazem as paragens de táxis. Se você ficar distraído, o telefone foi. Principalmente quando notam que você é novo do primeiro ano, eles chamam isso, vão te receber o teu telefone de imediato. Então, é mesmo preocupante a falta de táxi, pois tem causado fluxo de alunos, de estudantes e gatunos aproveitam-se nesse meado e fazem os seus furtos. Na verdade, não nos sentimos seguros, até porque também é o problema da iluminação. Fica mesmo difícil. Você já não é aconselhável tu andares sozinho já a partir das 17, 18 horas, se for pelo portão do Camã, mas se for 18 horas, né, assim já de noite, também não é muito aconselhável andares de lá para cá sozinho. Os assaltos, segundo ainda alguns moradores e automobilistas, são cometidos que se fazem transportar em motorizadas. Enquanto mais a linha tem esses buracos aqui, e quando os carros vêm, quando abrandam, então, os migrantes que ficam de lado escondidos, então, se aproveitam a fazer os seus assaltos. Aquelas pessoas que recebem salário também são mesmo assaltados aqui através da iluminação e através da via, porque eles vêm de motorizada, aproveitam-se nessa via esburacada. Quando você reduz a velocidade, eles vêm, te colocam e levam tudo. Podemos se preocupar também com a segurança da população nesta via mesmo, principalmente ali onde os estudantes ficam em frente ao Lengo. A Rede Girassol contactou a Administração Municipal de Talatona para maiores esclarecimentos sobre o assunto em questão, mas não fomos bem-sucedidos. Situação preocupante.
Agora avançamos para o município de Viana, onde nos bairros Pantanal e Belo Horizonte os municípios estão agastados com um índice de delinquência que está consideravelmente elevado. Vários moradores abandonaram as suas casas por medo e insegurança. Além da criminalidade, reclamam também da falta de serviços básicos naquela zona. Ao longe, dá a impressão de ser um bairro calmo, até que... Tem tantos donos da casa, mudaram-se por causa da delinquência, é muita delinquência mesmo, muita delinquência. Não, nunca vi polícia aqui. Polícia anteriormente, quando os caminhões d'água vinham aqui, tiravam água do esgoto para irem vender aqui no bairro, os polícias estavam 100% aqui, atrás dos caminhões. Desde que a vala dos caminhões fechou, já não sai caminhão para ir buscar água podre, os polícias também já não vêm mais aqui. Moradores dos bairros Pantanal e Belo Horizonte em Viana estão a gastar delinquência na zona. Noutra hora era um bairro calmo, podia-se entrar a qualquer hora, podia-se andar à vontade. Mas nesses últimos meses está mesmo difícil, andar aqui é com muito medo mesmo. Relatam a falta dos serviços básicos essenciais, como esquadra de polícia, hospital, escolas públicas, energia da rede pública e outros serviços essenciais para minimizar a carência na área. Sobre a delinquência do bairro é incrível a dizer, porque se falar para o outro lado, e mesmo no bairro onde estamos, está mal. Aqui há assaltos a mão armados. Aqui você não consegue sair às 5 horas ou 4 horas. Quer dizer, tem que aguardar 6 horas, é que pode sair, onde é que a movimentação dá muita gente que estão a passar. Nós temos um riacho que está a passar aqui, que é de esgoto que está a vir lá na indústria do refriangro, e tem uma fábrica de whisky que está aí na autoestrada, que é Via Express. Essa água aqui que as crianças às vezes banham, nós todos, que não é a criança não, que nós banhamos, consumo alguns que não têm onde que pedem pegar 100 kwanza para poder comprar um bidão, eles bebem. De realçar que essa é a ponte improvisada que dá acesso aos 2 bairros acima mencionados para que os moradores e crianças passam em direção à escola e não só. A delinquência é mesmo tanta, né? A delinquência é mesmo tanta. No caso de água, não temos águas canalizadas. Essa água várias pessoas usam casa de banho, conforme outras pessoas, né? Bebem mesmo talvez essa água, que é mesmo água que quando às vezes nós vamos para o hospital, e há muita, quando perguntam onde é que é o sítio, nós dizemos que é Pantanal, só tinha que ser Pantanal, muitas infecções urinárias, tantos mosquitos, conforme vê, é mesmo péssimas. E é dessa mesma água do esgoto que maior parte dos moradores consome, dizem, o que tem causado inúmeras doenças em uso contínuo do lar. Nós temos um riacho que está a passar aqui, que é de esgoto que está a vir lá na indústria do refriangro, e tem uma fábrica de whisky que está aí na autoestrada, que é Via Express. Essa água aqui que as crianças às vezes banham, nós todos, que não é a criança não, que nós banhamos, consumo alguns que não têm onde que pedem pegar 100 kwanza para poder comprar um bidão, eles bebem. Sim, a energia tem, mas é particular, é privada, e a mensalidade aqui é 6.000, quem atrasa mais com multa de 6. A água canalizada também é uma situação que só Deus. Não temos água, consumimos água da lagoa, lavamos com água da lagoa, as crianças apanham infecção urinária, apanhamos sarna, não temos água. Não tem água da lagoa, aqui quem não tiver o bidão d'água a 100 kwanzas nos motoqueiros que vêm com cupapata. Residentes apelam aos órgãos competentes que se olhe a zona com olhos de ver e coloque os serviços básicos.
Participantes do seminário sobre urbanismo e habitação que Luanda acolhe até esta quinta-feira defendem a necessidade de políticas públicas mais efetivas e resolver o problema de habitação em Angola. O assunto foi analisado por ocasião do Outubro Urbano. É uma iniciativa do governo e tem como tema central a autoconstrução dirigida. O sonho da casa própria é dos maiores projetos de vida para mais da metade dos angolanos. Deste grupo, destaca-se a juventude, tal como reconhece o vice-governador. Na mesma linha de pensamento está o governador do Cuando-Cubango, José Martins, que admite que o Estado tem a obrigação de criar condições para que o cidadão concretize o sonho da habitação. A juventude é a franja que, no desejo de ter a casa própria, tem que ter alguma atenção, fundamentalmente no capítulo que tem que ver com a autoconstrução dirigida. É responsabilidade do Estado garantir a habitação condigna ao seu povo. E hoje sabemos que em todas as sociedades construir só centralidades não é possível para acomodarmos todos os angolanos que têm necessidade de ter uma casa própria. Mas sim, o Executivo lançou um desafio muito grande, que é de organizarmos o crescimento urbano dos territórios com a cedência de terrenos infraestruturados no âmbito do programa de autoconstrução dirigida. Viana e Benguela estão entre os municípios detentores de planos diretores, mas ainda se debatem com alguns desafios. Em Benguela, por exemplo, a questão tem que ver com a invasão de reservas fundiárias. Já em Viana, a preocupação está relacionada com as infraestruturas que auxiliam na qualidade da habitação. Essas infraestruturas estão contempladas naquilo que foi a própria estratégia do plano diretor em si. Há necessidade de se fazer a construção, sim, das redes de macrodrenagem. E se vocês repararem hoje, Viana já começa a assistir a alguma construção dessas grandes infraestruturas. Hoje, infelizmente, ainda há uma anarquia em termos de gestão da terra, né? Quase que em muitas cidades não há terra disponível, né? E temos que ter coragem para resolvermos essa situação. Inclusive, reservas fundiárias que estão legalizadas têm sido invadidas por terceiros. E por isso é que temos que ter autoridade para invertermos esse quadro. O diretor regional da UN Habitat para a África, Omar Sila, considera que, tal como em outras partes do continente, Angola se depara com desafios relacionados com as dificuldades econômicas das famílias, fator que implica negativamente no êxodo das zonas rurais para as urbanas. São vários os fatores que envolvem essa dificuldade da mudança das zonas rurais para as zonas urbanas. Primeiro tem a ver com a questão econômica, porque a maioria das pessoas vem das zonas rurais por questões econômicas e causam fluxos nas zonas urbanas. E depois tem a questão climática e depois, não só em Angola, mas também na África no geral, tem a questão de conflitos em vários aspectos. E isso também causa um impacto ou uma dificuldade neste processo se não se tomar ações concretas para melhorar ou facilitar esta mudança. Desafios do sonho da casa própria, reordenamento do território estão a ser debatidos no seminário sobre urbanismo e habitação. O Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação e uma empresa chinesa do ramo de construção assinaram um memorando de entendimento para a promoção de estudos e projetos de construção da autoestrada Soio-Santa Clara. O evento marca o encerramento do seminário sobre urbanismo que Luanda acolhe. O Alberto Capitão tem mais detalhes sobre este assunto. Boa tarde, Capitão. Vai falar da autoestrada?
Ora, muito boa tarde, Manuela Costa e a quem nos acompanha. De resto, estamos a vivenciar o segundo e último dia deste seminário sobre urbanismo e habitação que Luanda acolhe desde ontem, onde estão a olhar para vários desafios. Na manhã de hoje já falou-se também do papel da banca no financiamento no setor do urbanismo e habitação, e hoje reflexões também viradas àquilo que tem a ver com a data que se celebra o Dia Mundial das Cidades. Outro ponto alto deste segundo dia tem a ver com a assinatura de um memorando de entendimento para a abertura de estudos de viabilidade para a construção da autoestrada Soio-Santa Clara, que vai atravessar as províncias do Zaire, Uíge, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Benguela, Huila e também do Cunene. Vai estender-se por aproximadamente 1.300 quilómetros e será construída de acordo com as normas técnicas de autoestradas de todo o mundo. Mas por agora vamos a falar deste fórum que vai terminar dentro de mais algumas horas. Vou à conversa com o arquiteto Júlio Pinto Vilo, que é arquiteto. Arquiteto Júlio, como é que olha hoje para a arquitetura das cidades de Angola, particularmente de Luanda, já que estamos a celebrar o Dia Mundial das Cidades? Boa tarde para si, boa tarde também para os telespectadores da Rede Girassol. Deixa-me dizer que antes de olharmos para a arquitetura, estamos a olhar primeiro para o ordenamento do território e também estamos a olhar para o urbanismo. Portanto, é uma componente que, devidamente articulada, é que traz essa beleza, esse esplendor todo das cidades. Mas mais do que isso, o evento não só celebra o Outubro Urbano, que também, no fundo, quer fazer aqui uma espécie de reflexão sobre aquilo que tem sido o papel, dos atores urbanos, daquilo que nós entendemos como o espaço das cidades. Também queremos trazer aqui aquilo que é a atualização dos conhecimentos, dos procedimentos e, sobretudo, daquilo que é a aplicação de todo tipo de mecanismos regulamentados e legislados para o efeito, ou seja, para que de facto a gente tenha aqui essa articulação, essa sincronia que eu falei sobre o ordenamento do território, urbanismo e habitação, devidamente esclarecido, não só para aqueles que são os decisores, mas também para trazermos do modo geral para um público muito interessado. Arquiteto, vocês hoje falam muito de cidades inteligentes, cidades sustentáveis. Como é que se coloca, onde é que podemos colocar Luanda nestes dois desafios? Olha, nós temos que perceber primeiro que os contextos são totalmente, são contextos atualizados, podemos assim dizer. O conceito de cidades inteligentes, de cidades sustentáveis, são aplicáveis em qualquer circunstância. O que tem que haver aqui é a capacidade de investimento, a percepção dos fenómenos que levem depois, então, a que, por exemplo, neste momento nós estamos a ouvir falar do que está acontecendo na cidade de Valência, na Espanha. É uma situação que requer da própria cidade capacidade para se reerguer depois daquele acontecimento. É um bocadinho disso que nós falamos quando falamos em cidades resilientes. Do ponto de vista das cidades inteligentes, também precisamos perceber que o investimento em infraestrutura é fundamentalmente nesse aspecto. E para além disso também, a capacidade de gestão das mesmas é que vai definir então aquilo que poderá ser o enquadramento. Não é, digamos, qualquer coisa que não se aplique na nossa realidade. Tudo é aplicável desde que mudemos o paradigma, mudemos inclusive a mentalidade, não só dos decisores, mas também, percebamos que a população também precisa acompanhar esse processo que, para além do atual, é necessário. Estamos a terminar, mas uma última nota. Luanda é a capital do país, mas enfrenta inúmeros desafios e quando chove, por exemplo, é o que é, como todos conhecemos. Como ultrapassar esta dificuldade que Luanda tem quando chove? Olha, do ponto de vista técnico, há um primeiro passo que deve ser considerado, que é a elaboração de instrumentos de ordenamento do território. E quando falamos de Luanda, já temos, por exemplo, aprovado em Luanda o Plano Provincial de Ordenamento do Território, que é o Plano Diretor-Geral de Luanda, mas também podemos acrescentar a necessidade de se elaborar os chamados planos diretores, porque os planos diretores são, estruturantes na perspectiva de elucidarem qual é a metodologia, qual é a orientação de ocupação
dos espaços, considerando aquilo que deverão ser também, vamos lá, de um ponto de vista mais macro, não é? Aquilo que deverá ser o caminho da gestão dos principais espaços, considerando todas aquilo que são as calamidades naturais. Todas as cidades passam por isso, mas é preciso que haja, digamos, a planificação necessária para poder dirigir. E é isso que o Ministério das Obras Públicas está a lutar, que é para poder, junto com o Executivo, implementar em Luanda. É uma luta, vai levar o seu tempo, é verdade, mas começa aqui uma reflexão que pensamos que dentro de pouco tempo haverá de ser concluída. Muito obrigado, sou o arquiteto Júlio Pinto, a falar um pouco dos desafios de Luanda e de todas as outras cidades do país neste Dia Mundial das Cidades. Como dissemos na abertura deste apontamento em direto, hoje o grande destaque recai mesmo para a assinatura deste memorando de entendimento. Vai acontecer dentro de mais alguns minutos entre o Ministério do Urbanismo e Habitação e também a Road China Corporation, que terá a responsabilidade de realizar estes estudos de viabilidade para a construção desta autoestrada norte-sul, que vai atravessar mais de 5 províncias do país. É de resto um assunto que nós vamos levar outros desenvolvimentos logo mais no Girassol Jornal. Boa tarde. Boa tarde, capitão, e obrigada por estas notas sobre esta data importante e também sobre este memorando. E hoje assinala-se o Dia Mundial das Cidades. A data criada pela Assembleia Geral das Nações Unidas tem como objetivo promover o interesse da comunidade internacional na urbanização global, melhorar a cooperação entre países e cidades no encontro de oportunidades e enfrentar os desafios da urbanização. Atualmente tem mais da metade da população mundial que vive em áreas urbanas e até 2050 estima-se que sejam 2/3. O tema do Dia Mundial das Cidades para 2024 é a liderança dos jovens no clima e na ação local para as cidades. Recebemos em estúdio Manuel Zang, que é arquiteto. Muito boa tarde e bem-vindo a Hoje Notícias. Doutor, segundo as Nações Unidas, os jovens defendem medidas e ações mais ousadas para enfrentar a crise climática nas nossas cidades. Na sua opinião, o que precisa ser feito para controlar este fenómeno que, pelo que temos visto, tem acontecido em vários países? Bem, a grande questão é que as pessoas saem do campo para a cidade, dos meios rurais para os meios urbanos, em busca de melhores condições. A primeira coisa é que os aglomerados urbanos não têm capacidade nem tempo útil para atender essa procura, porque a procura é tão forte, supera a capacidade de carga dos aglomerados urbanos. Para reverter, o primeiro passo é olhar para os meios rurais como sendo meios que possam ter condições de retenção dessas populações e não haver aquela dicotomia entre campo e cidade. A cidade é melhor que o campo e o campo só serve para buscar matérias-primas. Em termos simples, nós temos que criar condições de retenção dessas populações no campo. É uma frase que eu uso, às vezes não é bem percebido. Nós, quando vamos fazer a ruralização do espaço urbano com verdes, também temos que fazer o contrário, a urbanização do espaço rural. Portanto, temos que fazer com que o espaço rural, ele de por si, dê resposta às solicitações, às inquietações das populações, para poder reverter a migração que ocorre. Daí a preocupação global, no sentido de que os males que enfermam um determinado país são por arrasto, tem consequência para todo o planeta, para tudo o que acontece numa cidade, pode ter efeitos no país como um todo. E daí a preocupação das Nações Unidas, no sentido de que todos temos que estar imbuídos no mesmo espírito para analisar o fenómeno, para fazer os diagnósticos que se impõem e encontrarmos solução em conjunto. Uhum. Doutor, aqui também fala nesses dados das Nações Unidas sobre essa previsão de até 2050 as populações estarem para as zonas urbanas. Olhando aqui para o nosso contexto em Angola, ainda é um grande desafio que temos pela frente. Temos esse problema, mas isso reside em dois aspectos fundamentais. Primeiro, o que é que nós estamos a fazer em relação ao campo?
para podermos valorizar mais o campo, para as pessoas sentirem-se seguras no campo, para as pessoas encontrarem o seu rendimento, as suas condições de alguma qualidade de vida, digamos, digna no campo. Isso é um trabalho muito profundo, é um trabalho não só do governo, não só das autoridades tradicionais, mas é um trabalho que deve engajar-nos a todos, na pessoa do cidadão, na pessoa da família, das comunidades, das organizações, digamos, profissionais, todos temos que estar nesta virada para isso. O erro que se comete é olhar para a cidade como sendo o espaço privilegiado para implantar as infraestruturas, para criar condições de saúde, de educação, tudo, e o campo fica para posterior. Mas as necessidades humanas não podem esperar. Daí que nós podemos fazer em simultâneo, olhar para o campo sim, olhar para a cidade sim, mas sem abandonar nunca o campo. À escala pequena do campo, se quisermos colocar a questão nesses termos, nós podemos ir resolvendo as inquietações das populações do meio rural. A autoconstrução dirigida é uma das medidas adotadas pelo Executivo para dar resposta a esse déficit habitacional. Acredita que este é, de fato, o caminho certo para resolver esse problema? Não é o caminho certo como sendo o único, é um dos caminhos. O que é que nós assistimos? As pessoas ou as populações constroem de uma forma não regrada, de uma forma, ocupações ilegais, mas eles investem a sua poupança. Eles têm poupança, têm rendimento. O que falta é orientação. Daí, esse projeto de autoconstrução dirigida é fazer com que as pessoas, as famílias com os seus rendimentos possam construir seguramente, porque um dos grandes problemas é aquele fenómeno de que a pessoa constrói, mas tem noção que está a construir num espaço ilegal e está expectante, não tem aquele conforto de fazer a casa do sonho, porque não sabe que a todo momento pode ser demolida. Então, para nós revertermos isso, nós, o Estado, reverter isso é dar uma segurança de posse. Para além da autoconstrução dirigida, há um projeto que é da regularização fundiária, no sentido de fazer com que as pessoas, onde forem encontradas, que haja condições passíveis de legalizar, serem legalizadas e não estar naquele ambiente de que a pessoa, por ter ocupado ilegalmente, ele é uma espécie de criminoso e tem que ser tratado de uma forma ou outra até, quiçá, demolir o seu património. Não é correto. Já estamos a tomar alguma consciência a nível geral, a todos os níveis, se quisermos, e ali onde haja condições passíveis, condições de segurança, chamamos-lhe assim, que possam acautelar os fenómenos das catástrofes naturais, por exemplo, não zona de risco, as famílias possam ser legalizadas e o seu patrimônio ser reconhecido. O que é que pode ser entendido como uma cidade humanizada? Uma cidade humanizada é uma cidade que tenha todos os ingredientes de sustentabilidade, a segurança, a educação, a saúde, o saneamento, a integração, sobretudo. Portanto, essa é uma cidade humanizada, uma cidade que tenha um equilíbrio dinâmico de todos os fatores que informam a vida da sociedade. Ok. Manuel Zeng, muito obrigada. Estivemos a olhar para este tema e contamos consigo em outras ocasiões. Obrigadíssimo. Muito obrigado. Boa tarde. Tá, obrigado. E avançamos com outras notas da atualidade. O Instituto Regulador de Derivados de Petróleo está a realizar uma reunião do balanço referente ao terceiro trimestre de 2024. O encontro tem como objetivo avaliar o desempenho do setor de derivados de petróleo, identificar desafios enfrentados no período e traçar estratégias para melhorias. A Isabel Kiala junta-se a nós em direto com outras notas desta matéria. Boa tarde, Isabel. Boa tarde, Manuela Costa. Saudações a si que nos acompanha. Respondemos a partir do Instituto Regulador dos Derivados de Petróleo, onde está a acontecer então o balanço do terceiro trimestre das atividades, e para este assunto está comigo o diretor-geral do Instituto, António Feijó, com quem vamos abordar sobre este balanço que foi apresentado
dentro de alguns instantes. Muito boa tarde, diretor-geral do Instituto António Feijó, está em direto para hoje, notícia da Rede Girassol. Estes balanços, ou seja, o balanço que foi apresentado aqui, falou-se muito de números e também de algumas províncias que estão a liderar. Gostava que abordasse um pouquinho ou esclarecesse um pouquinho os nossos telespectadores sobre este assunto. Boa tarde. Em primeiro lugar, dizer que estou na função de diretor-geral adjunto do Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo. Realmente estamos a fazer o balanço das atividades do setor dos derivados do petróleo. E deste balanço nós vamos também ver qual foi o desempenho de cada uma das distribuidoras, das operadoras e também ver quais são que constrangimentos existiram e como podemos ultrapassar esses constrangimentos. Sabemos que a Sonangol basicamente lidera em postos de abastecimento, tem postos de abastecimento em todo o país. Sabemos que tem postos chamados de bandeira branca, que são postos privados, de alguns agentes privados. Esses constituem a maioria. Sabemos que a Pumangol, a Sonagalp, a Etoenergia são os principais distribuidores, operadores do mercado. Portanto, esses apresentaram o seu balanço, viram o que podem fazer para o próximo trimestre, porque esse balanço foi do terceiro trimestre, o que se pode fazer, o que se pode melhorar, porque o objetivo é de melhoria contínua. Portanto, é isto que eu tenho para falar neste momento. Muito obrigada. Manuela, ouvimos então assim o diretor adjunto do Instituto Regulador dos Derivados de Petróleo, António Feijó, que faz aqui então um panorama sobre o que está a acontecer aqui no Instituto, onde as empresas ligadas a este setor apresentaram o seu balanço do terceiro trimestre deste ano. Essas e outras informações nós vamos pontualizar nos próximos serviços de informação. Boa tarde e continuação de um ótimo jornal. Boa tarde, Isabel, e obrigada. A Associação dos Empresários da província do Cunene vai suspender todas as atividades comerciais e laborais por um período de 48 horas, a contar a partir desta quinta-feira. A informação foi avançada pelo presidente da referida instituição, Orlando Chielekeni. A Associação dos Empresários da província do Cunene vai suspender todas as atividades comerciais e laborais por um período de 48 horas a partir desta quinta-feira. A informação foi avançada pelo presidente da referida instituição, Orlando Chielekeni. Em causa estão as cobranças excessivas por parte da AGT, que tem violado muitas vezes os direitos dos contribuintes. A instituição pública AGT está a destruir-nos enquanto classe empresarial. E entendemos nós que precisamos aqui também chamar alguma atenção a quem governa, a quem dirige esta instituição, que precisa ponderar principalmente as suas leis e também aqui a Assembleia e todos os órgãos de soberania verem que o cidadão angolano, não só no Cunene, mas neste momento onde está-se a praticar mais esta lei é no Cunene, está a ser muito abusiva e lesiva ao nosso bem-estar, à nossa dignidade enquanto pessoas. Então, e é por isso que estamos a convocar, ou por isso é que convocamos esta primeira paragem. Este é um daqueles comportamentos de quem diz, olha, não digas nada. Aquilo chegas, olha, tens uma dívida, esta dívida tu aceitas ou não, és obrigado a aceitar, ou então tens uma conta penhorada. Cerca de 90% das empresas naquela província encontram-se com as contas penhoradas, pelo que a classe empresarial apela para uma maior flexibilidade e por considerar ser um assunto bastante grave. E neste momento estamos com mais de 99% ou 90% das empresas no Cunene com penhoras. E isto para nós é muito grave. E é isto que nos põe a este grande desafio, porque não temos outra saída, mas nos defendermos mesmo.
A seguir, a Agência Nacional dos Transportes Terrestres divulga resultados das empresas que passam a gerir terminais rodoviários. Agora são 12h33. O Hoje Notícias volta já. Doze horas e 36 minutos. A Assembleia Nacional realizou nesta quinta-feira a primeira reunião plenária da terceira legislativa. Durante a sessão, o grupo parlamentar da UNITA abandonou o plenário em protesto contra o projeto de resolução que ajusta a composição da Comissão Nacional Eleitoral. Direto da Assembleia Nacional, o Francisco Soares conta-nos todos os detalhes desta sessão. Boa tarde, Francisco. Francisco, boa tarde. Vamos acompanhar. Boa tarde. Falamos a partir da Assembleia Nacional. Boa tarde também para ti, Manuela Costa. É verdade, o grupo parlamentar da UNITA abandonou a sala do plenário assim que a reunião começou, porque, na sua visão, eles abandonaram esta reunião porque, segundo as palavras do presidente do grupo parlamentar do maior partido na oposição, é ilegal o projeto de resolução que ajusta a composição da Comissão Nacional Eleitoral porque não cumpre com os pressupostos legais. Tal como nós queremos cumprir a Constituição e a lei, também exigimos que os órgãos do Estado, a Assembleia Nacional em particular, os tribunais, respeitem a vontade dos angolanos. Não se pode aceitar que num quadro em que o MPLA perdeu muitos lugares na Assembleia Nacional, mantenha o seu número na CNE e a UNITA, que ganhou substancialmente um número considerável, estamos a falar de 39 lugares em relação a 2017, mantenha 4. Sendo que ainda é direito de 2017. Portanto, aqui é importante dizer que, nos termos da lei, no atual formato, o MPLA fica com 8 representantes designados na Comissão Nacional Eleitoral, a UNITA 5, o PRS 1, a FNLA 1 e o PH 1. Mas o MPLA quer abusar da sua maioria, forjada também pelos órgãos da Comissão Nacional Eleitoral, para impor uma composição que não é conforme à lei. Por outro lado, o representante do MPLA, o deputado Milonga Bernardo, argumentou que o sentido e também a decisão da UNITA não faz menção, não faz sentido esta decisão de abandonar a sala do plenário, porque quem tem a maioria absoluta na Assembleia Nacional é o MPLA e não faz muito sentido os dois terem os mesmos números de representantes na CNE. Mas a lei faz referência ao respeito ao princípio da maioria e em consideração também ao respeito pelas minorias. E a questão que nós colocamos aqui é o seguinte: quando olhamos para a composição da nossa Assembleia Nacional, onde é que encontramos a maioria? O grupo parlamentar do MPLA. Onde é que está a minoria? Quando se fala de minoria, aliás, a lei faz referência no plural, minorias, não se refere apenas ao grupo parlamentar da UNITA. Minorias faz referência à totalidade dos deputados que estão na oposição, onde a UNITA é uma das partes das minorias. Temos a UNITA, temos o PRS, temos a FNLA e o PH. Estes partidos, nos termos dos resultados das últimas eleições, constituem as minorias na Assembleia Nacional. E o exercício aqui é simples. Se o grupo parlamentar do MPLA, que for a maioria, indicar 8 representantes à CNE e o total dos grupos parlamentares ou dos partidos na oposição também indicarem 8, como a UNITA fez referência num primeiro momento, nós temos maioria, há aqui uma violação da lei. Estamos a violar o princípio da maioria.
porque estaríamos aqui a admitir que quem tem a maioria indica 8 e quem tem minoria indica também 8. Não faz sentido nenhum. Portanto, o MPLA não pode ser convidado e nem aceita sequer violar a lei. Eram as palavras do deputado do MPLA, Milonga Bernardo, em reação a quando do abandono do grupo parlamentar da UNITA na sala do plenário, que tem a ver com a composição da Comissão Nacional Eleitoral. E a sessão ainda continua, também inclui a discussão e votação do projeto de lei de autorização legislativa que permite o Presidente da República em legislar sobre o regime de eletromobilidade e do projeto de resolução para apreciação dos relatórios de execução do Orçamento Geral do Estado referentes ao primeiro e segundo trimestre do exercício econômico de 2024. Portanto, esse é o extrato que podemos avançar a partir da Assembleia Nacional. Os cumprimentos são de Song Magalhães e Francisco Soares. Boa tarde. Boa tarde, Francisco, e obrigada por estas notas. E vários projetos de inovação e empreendedorismo estão a partir de hoje em exposição na Baía de Luanda, que acolhe até amanhã o Fórum Jovens, Inovação e Empreendedorismo. A acompanhar o evento está o repórter Simão João com outras notas para nós. Simão, boa tarde. Boa tarde, Manuela Costa, e também aos nossos telespectadores. Já foi aberto, de facto, este Fórum Jovens, Inovação e Empreendedorismo que decorre até amanhã aqui na Baía de Luanda. A Ministra de Estado para a Área Social, Maria Bragança, fez então a abertura deste fórum em representação do Presidente da República, João Lourenço. É de resto um fórum também que junta aqui diversos parceiros do Estado ligados à educação, à tecnologia e inovação neste espaço reservado na Baía de Luanda. Eu vou agora à conversa com o responsável do programa de bolsas de estudo do Ministério da Educação, Pedro Maciala. Muito boa tarde. Tiveram a oportunidade de apresentar este programa à Ministra de Estado, Maria Bragança. Para já, em que fase é que está este programa de bolsas de estudo que, pelo que nós nos apercebemos, prevê atingir perto de 900 mil pessoas no caso? Muito obrigado, boa tarde. De facto, tivemos essa oportunidade de fazer a apresentação do programa PAT 2, em particular o programa de Bolsa de Estudos, que prevê atingir cerca de 900 mil estudantes do primeiro ciclo que frequentam a 7ª, 8ª e 9ª classe. Geralmente são rapazes com idade compreendida dos 12 aos 14 anos. E este programa teve o seu piloto em 2 províncias, Luanda e Bengo. E nesta fase estamos agora a fazer a generalização do programa, estando agora em 8 províncias e cerca de 18 municípios. Portanto, o programa está em curso, é uma realidade. E particular, trouxemos aqui um caso de sucesso para 3 raparigas beneficiárias do programa, que por acaso, em relação ao tema que nos aborda aqui, eles conseguiram utilizar os recursos que beneficiaram deste programa de bolsa para então fazer o empreendimento na área de costura. Trouxeram aqui algumas amostras de trabalhos que têm feito, graças a iniciativa, a utilização desses recursos, uma vez que tratamos de famílias mais carenciadas, e isto está a permitir com que estas raparigas sejam retidas na escola, ou seja, não vão para a questão do abandono escolar, e de certa forma também ajudar a própria família que precisa desse tipo de incentivos para levarem a cabo ações que visam melhorar a sua situação económica e financeira. Essas bolsas estão equivalentes a quanto? Quanto é que prevê as componentes desta bolsa? Prontos. A bolsa tem um valor anual de 35 mil kwanzas, mas existe um prémio que é dado para aqueles que concluem o ciclo de formação, neste caso a 9ª classe, que são mais 35 mil kwanzas, e as raparigas, por ser um caso muito especial, eles recebem
um bônus de mais 35 mil kwanzas em cada ano. Portanto, um caso como da senhora da encarregada, que tem mais de 2 beneficiários e que são de sexo feminino, consegue receber em média por ano, numa só tranche, mais de 105 mil kwanzas. Portanto, isto faz uma grande diferença para essas famílias, que este valor pode parecer não muito alto, mas que tem um impacto muito grande para essas zonas, sobretudo as que têm mais necessidade. Ou seja, estamos aqui a falar de um projeto que é de âmbito nacional, vai se estender para todas as províncias do país. Exatamente, portanto, o projeto foi desenhado para obedecer várias fases do programa e, nessa altura, nós atingimos 2 províncias no piloto, passamos da generalização com 8 províncias e a prioridade é para atingir as 18 províncias e, particularmente, nos 68 municípios onde incide o programa de bolsas de estudo ou o programa PAT. Muito obrigado. Obrigado. Aqui estão as palavras de Pedro Maciel, ele que é o responsável do programa de bolsas de estudos do Ministério da Educação, que está aqui a apresentar as diversas componentes deste programa de bolsas de estudos. Já que eu disse que a Ministra de Estado para a Área Social, Maria Bragança, fez então a abertura deste fórum que vai até amanhã aqui na Baía de Luanda, de onde se despedem Bruno Costa e Simão João. Boa tarde. Boa tarde, Simão. Dinheiro poupado, futuro assegurado. É o lema da Semana da Poupança, da iniciativa do Banco Nacional de Angola, que leva até o dia 1 de novembro uma série de atividades ligadas à literacia e inclusão financeira. Para olharmos para este tema, é nossa convidada Ângela Nunes, diretora do Departamento de Inclusão Financeira do BNA. Boa tarde e bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Boa tarde, Manuela. O hábito de poupar ainda é um desafio para as novas gerações? Com certeza. Dizer que o Banco Nacional de Angola tem realizado anualmente esta atividade e visa, sobretudo, motivar e incentivar a população no geral, sobretudo as crianças desta idade, incentiva a criar hábitos de poupança desta idade. Portanto, o BNA juntou-se então ao Dia Internacional da Poupança, que foi estabelecida no âmbito do Congresso Internacional da Poupança, realizado em outubro de 1924, em Milão, Itália, e, portanto, o Banco Nacional de Angola, enquanto regulador e supervisor do sistema financeiro, vem incentivando ações de educação e inclusão financeira, aqui particularmente a promoção da poupança. De facto, é um grande desafio para a conjuntura macroeconômica atual, uma vez que as famílias, hoje em dia, pouco do rendimento que têm conseguem poupar, uma vez que é canalizado boa parte para o consumo imediato, para fazer face às suas necessidades. Mas é importante alertarmos a sociedade sobre esta necessidade, a importância de fazermos poupança, não só para fins pessoais, mas para beneficiar, enfim, o crescimento econômico, o desenvolvimento econômico do nosso país. Por outro lado, doutora, as pessoas alegam muito essa questão que agora esteve aqui a referir sobre a questão de ter poucos recursos. O que eu lhe pergunto é como fazer poupanças em tempo de crises? Por onde é que as pessoas devem começar? Exatamente. Bem, quando se fala de poupança, às vezes as pessoas relacionam diretamente o rendimento. Claro, a poupança depende do rendimento, mas o que podemos dizer à população é que não é necessário ganhar muito para poupar. E a ideia de educação financeira que o BNA tem estado a fazer é justamente de promover hábitos de gestão consciente daquilo que cada um ganha, porque do pouco que cada um ganha pode sempre poupar. Isto, em épocas de crise, urge essa necessidade, isso para fazer face a imprevistos, não só imprevistos,
mas também o alcance de objetivos pessoais, objetivos familiares. E conforme disse, quando uma pessoa poupa, esta poupança está a beneficiar toda uma sociedade. Porque se eu faço um depósito num banco, e aliás os bancos comerciais têm como atividade principal a intermediação financeira, capta para emprestar. Então, de um lado tem aquele que deposita, que faz a sua poupança, e o banco comercial usa esses fundos para conceder crédito, que por sua vez é feito investimentos. Os investimentos geram empregos, são empresas que são criadas, portanto há impacto positivo para a redução do desemprego, para o aumento do nosso PIB, portanto, para a melhoria das condições de vida da população em geral e fala-se aqui da desigualdade social. Muito obrigada, doutora, por esses minutos e contamos consigo em outras ocasiões. Boa tarde. A seguir, veja Conexão, novo programa da TV Girassol, estreia nesta sexta-feira. O Hoje Notícias volta daqui a pouco. Até já. Estamos de volta para a última parte. E sobre as eleições nos Estados Unidos, os candidatos Donald Trump e Kamala Harris procuram apoio nos estados mais decisivos, onde a população indecisa é grande. Prestes a acabar, a corrida presidencial americana deste ano mobilizou várias celebridades. Tanto o candidato Donald Trump quanto a candidata Kamala Harris receberam apoio de famosos do cinema, da música e de diversas áreas. Há quem tenha declarado votos meses antes, como o empresário Elon Musk, que apoia o republicano, e há quem esteja a se posicionar agora, como o cantor Bad Bunny, que no domingo incentivou os fãs a votarem na democrata. Como o voto não é obrigatório nos Estados Unidos, manifestações de celebridades acabam por ser importantes para estimular as pessoas. Para Donald Trump, declararam apoio os rappers Kanye West e 50 Cent, o bilionário Elon Musk, o antigo lutador de wrestling Hulk Hogan, a modelo Amber Rose e o CEO da UFC Dana White. Entre os apoiantes de Kamala estão as cantoras Beyoncé, Billie Eilish, Olivia Rodrigo e Taylor Swift, assim como o cantor latino Bad Bunny, o rapper Eminem e o ator George Clooney. Nesta quarta-feira, a candidata democrata fez comícios em 3 estados decisivos, onde se defendeu das acusações, fez ataques a Trump e tentou conquistar os eleitores mais jovens. Donald Trump e Kamala Harris percorreram os chamados estados indecisos, enquanto fazem a sua última apresentação para convencer os eleitores antes da eleição presidencial da próxima semana. Harris foi confrontada por manifestantes pró-palestinianos em todos os seus 3 eventos desta quarta-feira, usando cada interrupção para incentivar os seus apoiantes. Em Wisconsin, a candidata disse aos eleitores que está à procura de pontos em comum com as pessoas que não concordam com ela. Fazer a eleição a cada 4 anos para escolher o Presidente da República talvez seja uma das únicas semelhanças entre o sistema eleitoral americano e o resto do mundo. Nos Estados Unidos, o voto é indireto e não é obrigatório. Os estados têm peso diferente. A apuração leva dias e alguns lugares ainda usam papel para votação. As eleições dos Estados Unidos são descentralizadas, ou seja, não existe um órgão central que padroniza o processo de forma única em todo o país. Cada um dos 50 estados possui o seu próprio conjunto de regras. Dito isso, alguns estados possuem sistemas eletrónicos de votação, enquanto outros usam a tecnologia apenas para auxiliar a contagem.
Conexão é o mais novo programa da Rede Girassol que estreia nesta sexta-feira. E para me falar um pouco sobre este novo programa, está comigo a Enes Kakom, apresentadora deste novo programa. Enes, o que é que o Conexão vai trazer para o público angolano? Olá, Manuela, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham a esta hora. A Conexão vai conectar o público. Nós somos uma multiplataforma, a Rede Girassol, então vamos conectar o público a partir das 16h30 até às 18h20, 25 minutos antes do Zuela Meu Povo. Portanto, vamos ter momentos bons, vamos ter conversas, vamos ter temas de interesse público, na verdade, e vamos ter já amanhã, que será a estreia, muitos prémios para oferecer aos nossos telespectadores. Portanto, têm de estar todos bem conectados aqui à Rede Girassol. Obrigada, Enes, por esses minutinhos curtos, mas vamos aí a acompanhar e fica também aqui o convite para a nossa audiência da estreia deste programa. Hoje Notícias desta quinta-feira fica por aqui. A cobertura completa dos principais assuntos em Angola e no mundo você acompanha logo à noite no Girassol Jornal. Boa tarde, fique em paz.